Neemias, capítulo 1, é a nossa palavra hoje, no capítulo 1, no versículo 5, em nome de Jesus. A oração de Neemias. Nós já vimos nas quarta-feiras passadas que Neemias foi um homem que Deus levantou para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Quando Neemias quando ele recebeu a notícia que o povo de Israel estava em miséria, em desprezo, a Bíblia diz que Neemias orou ao Senhor. Ele não somente orou, mas como ele também jejuou ao Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus respondeu à oração de Neemias. E nessa noite eu quero falar do versículo 5 ao 7. Somente esses dois versículos, ou melhor, esses três versículos. Nós vamos falar sobre eles, sobre a oração de Neemias. Neemias, capítulo 1, versículos 5 ao 7, em nome de Jesus. Neemias, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Para a glória de Deus. Diz assim: E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste ao teu servo Moisés. Até aqui. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nesse momento nós oramos ao Senhor e pedimos a tua direção. Nesse momento nós oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos que o nosso coração venha estar preparado para ouvir a tua palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração nessa noite. Pois nós queremos ouvir, Senhor, a tua voz. Pois nós queremos aprender, Senhor, com a tua santa palavra. Meu Deus, a tua palavra que é santa, que é poderosa, que é gloriosa. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. E é a tua voz, Senhor. Meu Deus, que o Senhor fale conosco. Que a tua palavra, ela fale conosco. Que o nosso coração venha estar preparado, Senhor Deus, para ouvir a tua voz. Se há, meu Deus, porventura algum empecilho, algo que possa impedir de nós ouvirmos a tua palavra, de nós crermos na tua palavra, nós pedimos que venha ser arrancado, Senhor Deus, nessa noite. Senhor Deus, que a tua palavra fale conosco e que nós possamos ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, para os irmãos que chegaram agora, nós abrimos em Neemias, capítulo 1, versículos 5 ao 7, em nome de Jesus. A oração de Neemias, esta oração de Neemias, igreja, uma das orações mais importantes da palavra de Deus. E quando eu comecei a preparar a palavra, eu iria preparar a palavra, era do versículo 5 até o 11. Mas quando eu comecei a ler e a preparar, eu vi que não tinha condição de em um culto só pregar toda a oração de Neemias. Então eu escolhi hoje do 5 ao 7, para que a gente possa entender perfeitamente. Então esta oração é uma das orações mais importantes da palavra de Deus. Esta oração, lembre-se, que nós falamos na quarta-feira passada, foi uma oração que Deus respondeu. Foi uma oração de fato e verdade de alguém que confiava em Deus.
de alguém que, quando recebeu a notícia, estava longe do seu povo, longe de Israel, mas ficou indignado com aquela situação e pediu a Deus uma condição de agir, uma condição de fazer alguma coisa. E Deus respondeu poderosamente a oração de Neemias. Mas existem coisas na oração de Neemias que, se não estiverem também presentes em nossas orações, Deus não responderá. A primeira coisa que nós vemos aqui é no versículo 5, que já no começo da sua oração, Neemias, ele reconhece a soberania de Deus. Leia novamente, Neemias capítulo 1, versículo 5. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, ou Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Preste atenção. Neemias, ele era copeiro do rei. Mas de que rei? Do rei Artaxerxes, que era um rei lá da Síria, que era um rei da Babilônia, da Síria, melhor falando, um rei que não conhecia Deus. Neemias vivia, meus irmãos, em um país que não conhecia a Deus. Neemias vivia em uma cultura que não conhecia a Deus. A cultura que Neemias vivia, aquele país, aquela cidade, era uma cultura politeísta, ou seja, eles adoravam a vários deuses. E mesmo naquela situação, e mesmo naquela cultura, Neemias continuava conservando o seu coração. E é o que ele diz no começo da sua oração: Senhor, Deus dos céus. Na sua oração ele reconhece que só existe um Deus no céu, um Deus grande e terrível nos céus. Irmãos, é impossível que a gente não viva na cultura desse mundo. Para você viver fora, longe da cultura desse mundo, você tem que ir para outro mundo. Talvez para Marte, talvez para Júpiter. Mas enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vamos viver rodeados da cultura desse mundo. Vamos viver rodeados pelo pecado. Vamos viver rodeados daquilo que não agrada a Deus. O que é que nós temos que fazer? Orar a Deus e pedir a Deus que Deus, ele preserve o nosso coração. Tem crente que ele quer viver na incubadora. Esses dias eu ouvi um pastor falando, meu Deus, que os pais cristãos não têm que mandar os filhos para a faculdade. Agora vai, daqui a pouco vão dizer que também não tem que mandar para a escola. Irmãos, nós vivemos nesse mundo e vamos viver nesse mundo, acredite, até o dia que a gente morrer. Sabia disso? Até o dia que morrermos, vamos viver nesse mundo. Rodeados, cercados pela cultura desse mundo. Não tem como fugir, não tem como escapar. O que nós devemos fazer é orar a Deus para que Deus preserve o nosso coração. Escuta o que eu vou falar para você. Quando você é um crente verdadeiro, não importa como a sua família está. Não importa como o seu esposo, a sua esposa está. Não importa como o seu pai e a sua mãe está. Se você é um crente verdadeiro, você vai permanecer fiel a Jesus. Se você é um crente verdadeiro, não importa a situação que as pessoas que estão ao seu redor estejam, você vai permanecer fiel. A Bíblia diz que Daniel chegou lá na Babilônia, rodeado de pecado. Mas a Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E por outro lado, irmão, se a pessoa não quiser servir a Deus, ela pode ter o pai e a mãe crente, ele não vai servir a Deus. O crente verdadeiro, não importa onde ele esteja, ele vai servir a Deus. O falso crente, não importa onde ele esteja, ele não vai servir a Deus. Veja, irmão, Jesus Cristo, ele foi tentado no deserto e resistiu à tentação. Adão estava no paraíso e não resistiu à tentação. Judas tinha o melhor pastor
a melhor igreja. E mesmo assim, Judas caiu. Irmão, quando a pessoa não quer servir a Deus, não importa onde ela esteja, ela não vai servir a Deus. Mas Neemias estava naquela cultura, no meio daquele povo. E mesmo assim, Neemias continuava sabendo, na sua consciência e no seu coração, que só existia um Deus verdadeiro. O Senhor, Deus dos céus. Neemias, ele reconheceu em sua oração que no céu só existe um Senhor. Neemias reconheceu, ele sabia que no céu só existe um Senhor. Está cheio de crente, que ele está há anos na igreja, ele ouve a palavra dia após dia, só que ele não tem esse entendimento na mente dele. Às vezes ele é contaminado pela família, às vezes ele é contaminado pela sociedade. E ele tem um pezinho assim, ele pensa assim, mas será que se eu orar para São João Batista, será que ele não escuta mesmo não? Mas será, pastor, que se eu orar para aquela, como é o nome? É Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Será que ele não vai responder não, pastor? No céu, só existe um Senhor. É o que diz a Bíblia. Um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo de Nazaré. Mais ninguém. Nós que conhecemos a palavra, temos que ter isso bem resolvido em nosso coração. Maria, mãe de Jesus, foi uma grande, excelente mulher de Deus. E ela morreu e foi para o céu. E lá ela não escuta a oração de ninguém. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. A pessoa que morre, ela não sabe o que acontece aqui. Nem a pessoa que morreu que foi para o céu, nem a que morreu que foi para o inferno. Não sabe absolutamente de nada. Então isso tem que ser algo muito bem resolvido, irmão, no seu coração. Não daqui a pouco você está orando, rezando para Santa Bárbara da Escócia para ajudar você. Quando nós devemos orar e rezar somente a Jesus Cristo de Nazaré e a mais ninguém. Foi o que Neemias fez. Senhor Deus dos céus. Tem crente que ele não tem fé. É como ele não tem fé, quando o negócio aperta na vida dele, ele vai até na macumba, atrás de ajuda. E vai até no terreiro de macumba. Mas o que é isso? Falta de fé. O crente verdadeiro, que ele tem a fé, que é o dom de Deus, quando as coisas estão difíceis, ele recorre a Deus, a Jesus. Aí, nesse momento, você mostra se a sua fé, ela é uma fé verdadeira ou não. É quando o negócio arrocha, é quando o negócio aperta. É quando o demônio ele entra na sua casa, é quando o demônio ele entra na sua família. Deixa eu lá no macumbeiro. Eu vou buscar a Jesus. Porque só Jesus é o Deus dos céus. Uma das coisas mais importantes aqui é que na sua oração, Neemias ele reconhece o pecado daquele povo. Lembre-se, aquele povo estava na miséria. Aquele povo estava sendo feito escravo. Os muros de Jerusalém já não existiam mais. Era uma cidade destruída, dizimada, arrasada. Mas por quê? Por causa do pecado. Leia novamente o versículo 5. Neemias 1:5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Se aquele povo eles tivessem guardado os mandamentos de Deus, eles não estariam vivendo a situação que eles estavam vivendo. Se aquele povo, igreja, eles tivessem de fato e de verdade guardado os mandamentos de Deus, se eles não tivessem se corrompido, se desviado,
eles não estariam vivendo aquela situação. Neemias sabia disso. E Neemias reconhece isso na sua oração. Neemias não coloca a culpa em Deus, nem no diabo, como muitos crentes hoje colocam. Neemias diz: o Senhor guarda a aliança daqueles que guardam os seus mandamentos. Deus benigno com aqueles que guardam os seus mandamentos. Neemias sabia que aquele povo estava naquela situação por causa do pecado. E aqui está uma grande lição para mim e para você. Você pode morrer de orar e estar orando errado. Eu e você podemos morrer de orar e estar orando errado. O diabo, ele está agindo nas famílias, no mundo inteiro, nas famílias, nos casamentos, nos filhos. Agora, por que o diabo está agindo? Por causa do pecado. Enquanto isso não for reconhecido, o diabo vai continuar agindo. A oração de Neemias só foi respondida porque ele reconheceu. Deus só respondeu a oração daquele homem porque ele orou da maneira correta. Muitos crentes no lugar de Neemias iam fazer assim: já sei o que eu vou fazer. Vou passar 7 dias de jejuando para o demônio ir embora. Já sei o que está acontecendo, pastor. É o diabo. Sim, é o diabo, mas como é que o diabo entrou? Se o diabo entrou pelo pecado, enquanto o pecado não for confessado e deixado, o diabo permanecerá naquele lugar. E nada vai mudar. Aí que está, muitas vezes, o nosso erro. Você vê, hoje é culto à família, você vê aquele seu familiar, a vida dele sendo destruída pelo diabo. Só que o diabo entrou lá por algum lugar. E o lugar foi o pecado. Então você deve orar. Sim, para que esta opressão maligna saia da vida dessa pessoa. Mas você deve orar também e principalmente para que essa pessoa se arrependa dos seus pecados. E para que Jesus Cristo entre na vida dele. E quando Jesus Cristo entrar, o diabo vai continuar lá. É aí que está, irmão. É aí que está o X da questão. Neemias poderia querer culpar Deus. Neemias poderia querer culpar o diabo. Mas ele não fez isso. Ele reconheceu que o erro estava nele e no povo. Você tem reconhecido também isso? Porque é muito fácil, irmãos, nós orarmos e a gente querer expulsar o demônio, mandar o demônio embora. Sai, Satanás. E se arrepender. Confessar o erro. E confessar o pecado. Para que venha a ser perdoado por Deus. E o diabo não tenha mais legalidade para agir na sua família, na sua vida. Versículo 6. Vamos ler novamente o versículo 6. Neemias 1, 6. Deixa eu colocar aqui. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos.
Neemias, ele pede a Deus, ele roga a Deus com humildade, que Deus ouça a oração dele. Irmãos, vocês que estão aqui nessa noite, não vou dizer vocês que são mais velhos, eu jamais falaria isso. Vocês que são mais experientes, né, irmã Ivanildo? Que o pai de vocês, a mãe de vocês, era o pai e a mãe raiz. Não é os pai e a mãe Nutella de hoje, pai e a mãe raiz. Se você, por algum acaso, algum dia, como a gente fala aqui no Nordeste, você acordasse com a pá virada, e você falasse, não precisava gritar, você falasse alto com seu pai, o que é que ia acontecer? Peia, né, irmão Pedro? Ou com sua mãe. Peia. Não precisava nem falar um palavrão, não. Não precisava nem gritar, só falar alto. Só responder o seu pai e a sua mãe. Peia. Isso é com o seu pai e com sua mãe. E Deus? Deus que é o Deus criador de todas as coisas. O Deus soberano. Como é que tem pessoas que querem se colocar diante de Deus sem humildade? Irmão, tem pessoa que é tão carnal, mas tão carnal, que até para orar ele não consegue orar, se não for com orgulho. É aquela pessoa que ora errado. Conhece o religioso? Às vezes tem até o joelho e o cotovelo é calejado de orar, mas vive orando errado. Nunca reconhece os pecados, nunca reconhece os erros. Deus, o Senhor sabe que o meu esposo, a minha esposa vive pecando aquele infeliz, mas nunca fala assim: Deus, sou eu, Senhor, que estou errado. A culpa é dos outros. A culpa é sempre dos outros, nunca a culpa é minha. Está orando errado. Essa oração aí não adianta de nada, pelo contrário, é pior você orar desse jeito. Porque quanto mais você ora, mais religioso você fica. Quanto mais você ora, mais religioso você fica. Na oração de Neemias, Neemias pede a Deus com humildade, que Deus ouça a oração dele. Diz: Senhor, eu rogo, eu peço, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos à minha oração. Quando você ora com humildade? Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Tem pastor no Brasil que, se fosse ele no lugar de Neemias, já sei até o que é que ele iria falar. Deus, eu não aceito essa situação. Você não é Deus, não. Você é um Deus fraco. Eu sou dizimista. Ia dar um murro na Bíblia. Não siga o exemplo dessas pessoas. Siga o exemplo bíblico de um homem que orou com humildade e Deus respondeu a oração dele. Neemias. Tem pessoa, irmão, que ele é tão religioso, que ele é tão orgulhoso, que se você falar assim perto dele: irmão, se Deus quiser, você diz: não, se Deus quiser o quê? Que se Deus quiser? Deus quer. Só que a Bíblia diz, quando você for falar algo, você tem que falar: se Deus permitir, se Deus quiser. Está isso lá em Tiago, capítulo 4. Só que tem gente que é tão orgulhoso, que ele quer dizer: não, Deus quer isso aqui. E se Deus não quiser? A Bíblia diz que nós devemos dizer: quando eu vou amanhã a tal lugar, se Deus quiser. Se Deus permitir, eu irei a tal lugar e vou fazer tal coisa. Quando você ora, irmão, você ora com humildade? Às vezes não. E às vezes as nossas orações não têm sido respondidas, porque nós não oramos com humildade. E Deus não aceita a oração do orgulhoso. Deus não aceita, igreja, a oração daquele que é soberbo. Deus não aceita. Deus, ele não é o nosso empregado. Até a pessoa que ela tem empregado, quando ela for falar com o empregado, tem que falar com humildade, com educação. Imagine com Deus.
Irmão, nós temos que aprender a orar. Nós temos que aprender a ter humildade quando nós formos orar diante de Deus. Olha o que diz, irmãos. Deixe marcado aí Neemias. E vá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Diz, Hebreus 10, 19. Vamos ler até o 23. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Ousadia, não falta de educação. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você que já entregou a sua vida a Jesus, você que já recebeu Jesus Cristo em sua vida, você pode ter a certeza que quando você ora, Deus, ele ouve a sua oração. Aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo, quando oram, eles podem ter a certeza que Deus, ele ouve, Deus está ouvindo a sua oração. Neemias, ele deixa claro ainda no versículo 6, irmãos, que ele estava orando a Deus de dia e de noite para a solução daquela situação. Irmãos, existem momentos, ou melhor, nem sempre, Deus ele vai responder a sua oração na primeira vez que você orar. Existem situações que nós devemos orar insistentemente até que Deus responda a nossa oração. Principalmente no que diz sentido à salvação da sua casa, da sua família. Provavelmente não é algo que Deus vai responder na primeira oração. Por isso é importante que você esteja sempre orando e nunca desfalecer. Tem pessoa que quer orar um dia e para de orar. Jesus, eu quero que o Senhor salve a minha casa, e ora uma vez no ano. Aí é complicado, né? Outros querem uma bênção de Deus, aí só oram uma vez, nunca mais ora. Não, mas eu estou esperando no Senhor. Não está nem orando, como é que você está esperando? Pois a Bíblia diz, só escute. Lucas 18:7 diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Lucas 18:7. Está perguntando. E é claro que Deus vai fazer justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Você tem orado insistentemente por aquilo que você quer alcançar de Deus? Ou você ora uma vez perdida? Você deveria estar orando, como Neemias, de dia e de noite. De dia e de noite. Orando ao Senhor, buscando ao Senhor e pedindo a Ele. Pois Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele
de dia e de noite. E novamente no versículo 7, Neemias ele faz a confissão dos pecados. Aliás, no versículo 6, Neemias faz novamente a confissão dos pecados dele e do povo. Esses 3 versículos, Neemias faz confissão de pecados. Os 3. É isso que muitas vezes falta na nossa oração. Confessar os pecados e se arrepender. Às vezes, irmãos, você que está orando pela sua casa, pela sua família, você pede para Deus libertar, para Deus salvar, e você se esquece de confessar os seus pecados. Não pense você, meu querido irmão, que você é, por acaso, melhor do que aquele seu familiar que não está na igreja. Na verdade, você é pecador igualmente. Agora, você é um pecador arrependido, mas isso não lhe torna de maneira alguma melhor do que aquela pessoa. Porque às vezes nós oramos, né? Jesus, aquele cachaceiro, aquele infeliz. Mas nós também temos pecados para confessar a Deus. Nós também temos pecados para confessar ao Senhor. E Neemias sabia. Irmãos, é por isso que eu digo. Tem pessoas que pensam que libertação é expulsar demônio. Não é. Libertação é quando a pessoa se arrepende dos seus pecados. Quando a pessoa se arrepende, de fato e de verdade. Se há, porventura, um demônio agindo na vida dele e dela, aquele demônio vai ser expulso e não vai mais voltar. Agora, queridos, se nós simplesmente orarmos pelas pessoas, impondo as mãos sobre a cabeça das pessoas, expulsando demônios, e não evangelizarmos essas pessoas, vai ser pior. Era melhor não orar e não expulsar o demônio. Porque a Bíblia diz que se o demônio sair da vida de uma pessoa, e se Jesus Cristo não estiver no coração daquela pessoa, vai voltar o demônio mais 7. Aí complica. Se um estava mais ruim, imagine 8. É aí que muitos crentes estão sendo enganados. O problema principal da sua casa, da sua família, não é o demônio, é o pecado. O demônio só está lá por causa do pecado. Se o pecado for confessado, deixado, arrependido, o demônio vai ter que bater em retirada. Você deveria orar mais pela salvação da sua casa, pela salvação da sua família. Veja, irmãos, Neemias não coloca a culpa no diabo. Neemias diz: Senhor, eu confesso ao Senhor os nossos pecados. Nós pecamos contra o Senhor e por isso estamos nessa situação. Você tem que fazer essa oração. Você que é pai, você que é mãe. Você deve confessar os pecados dos seus filhos a Deus. E a Deus pedir perdão. E a Deus pedir misericórdia. É isso que você tem que fazer. Também pela sua casa, pela sua família. Orar e reconhecer. Neemias reconheceu o pecado não somente dele, mas também do povo. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Para finalizarmos a palavra nessa noite, volto lá em Neemias no capítulo 1, no versículo 7. Vamos ler novamente. Neemias capítulo 1, versículo de número 7, em nome de Jesus.
diz assim. Neemias 1:7. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés, teu servo. Mais uma vez, Neemias reconhece o pecado do povo. Mais uma vez. É por isso, igreja, que Neemias foi tão vitorioso. Porque ele reconheceu os pecados e buscou em Deus misericórdia. Faça isso, meu irmão. Quando você for orar, reconheça os seus pecados. Reconheça as suas falhas. Peça a Deus que o Senhor tenha misericórdia de você. Peça a Deus que o Senhor tenha misericórdia da sua casa, da sua família. Deus responderá a sua oração. E Deus responderá a sua oração. Neemias, ele reconhece, irmão, de quem é a culpa da desgraça daquele povo. A culpa era do povo. A culpa não era de Satanás. A culpa era do povo. O povo pecou contra Deus. E por causa daquele pecado, eles atraíram para a vida deles maldição, a ação do diabo. Se não houvesse pecado, o diabo não teria entrado. E a culpa era exclusivamente do povo. Irmão, nós temos que tratar pecador como pecador. Se você não tratar pecador como pecador, o pecador vai pensar que ele não tem que se arrepender. Ele nunca se converte. Ele nunca se converte. Então tem que tratar pecador como o bandido do Cidade Alerta. O do Marcelo Rezende agora é com o Luiz Bate. O camarada mata a mulher, mata o filho, mata todo mundo. Aí quando tá lá na delegacia que vai dar entrevista, ele diz o quê? Foi o diabo. Foi Satanás. Sei nem o que foi que aconteceu. Eu dei lugar ao diabo. Só falta o juiz querer prender o diabo agora. Irmãos, quando eu peco, a culpa é minha. Quando eu peco, as consequências do pecado são culpa minha, responsabilidade minha, exclusivamente minha. Quando Adão e Eva pecaram, por causa da astúcia de Satanás, Deus culpou Adão, Eva e Satanás. Eu poderia ter culpado só o diabo, não era? Mas Deus culpou todos. Nós temos que reconhecer nossos pecados, nossos erros. A vida de muitas pessoas está uma miséria. Em todos os sentidos. Porque não reconhecem os seus pecados. Porque não reconhecem o pecado da sua família. Porque não reconhecem o pecado dos seus filhos. E aonde há orgulho, aonde não há reconhecimento é porque há orgulho. Onde há orgulho, ali o diabo está. Aonde há orgulho, ali o diabo está. Aonde há humildade, reconhecimento de pecado, perdão, pedido de perdão, ali está o agir do Espírito Santo de Deus. Não coloca a culpa em ninguém, igreja. Olhe para você. Olhe para sua casa, olhe para sua família. Busque em Deus perdão, misericórdia. Busque no Senhor. Não coloca a culpa em ninguém, não. Inclusive no diabo. Não coloque, não. Eu sei que quando fala de filho é complicado. Mas o seu filho, a sua filha, não importa quantos anos ele tem. Não importa se é uma criança. Não importa se é um adulto. Ele ainda assim é pecador. E ele deve se arrepender dos seus pecados.
E você deve orar por isso, para que ele se arrependa. Para que ele se arrependa e encontre em Deus misericórdia. Nós temos que reconhecer. A desgraça de muitos filhos é o pai e a mãe que passa a mão na cabeça deles. Essa é a desgraça de muitos filhos. Eles vão crescer, ou seja, já cresceram, sem reconhecimento de erros. Sem reconhecimento de pecado. Se você quer criar um filho cristão, um filho para Deus, você deve reconhecer, fazer com que ele reconheça. E o seu filho já é grande também, tanto faz. Você ainda é mãe, você é pai. Você não vai deixar de ser mãe ou pai porque seu filho é grande. Você deve trabalhar neles o reconhecimento de pecados. Às vezes o filho, a filha, algum outro familiar, está passando por um problema, por uma dificuldade, que você sabe que é por causa do pecado. Você sabe que é porque não entregou a vida a Jesus. O que você deveria fazer? Pregar o evangelho para ele. Pregar o evangelho. Esse dia veio uma pessoa, viu o número da igreja na internet, aí mandou mensagem para mim. Uma moça. Esse dia não, ano passado. Aí perguntou qual era o horário dos cultos, onde era a igreja, e falou assim, que eu quero ir para a igreja, pastor. Para Deus restituir meu casamento. Eu disse, muito bem, venha para a igreja. Porém, venha para a igreja para se arrepender dos seus pecados. Quando a senhorita se arrepender dos seus pecados, Deus poderá restituir o seu casamento. Essa é a verdade do evangelho. Não há bênção para quem não se arrepende. Não há restauração para quem não se arrepende. Não há nova vida, igreja, para quem não se arrepende. Deus só restituiu os muros de Jerusalém, a vida daquele povo, porque houve arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, esqueça mesmo. Neemias, ele reconheceu o pecado. E Deus abençoou Neemias grandemente. E nós? A Bíblia diz que, volto a dizer, Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça àquele que é humilde. Com a oração de Neemias nós aprendemos a reconhecer que Deus é soberano. Nós aprendemos a reconhecer nossos pecados, a orar com humildade diante do Senhor e muitas outras coisas. Na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos ver do versículo 8 ao 11, que é o final da oração de Neemias. Igreja, ore como Neemias. A oração dele foi respondida. Tem muito crente que está há anos orando e nunca tem oração respondida, porque é orgulhoso, porque é soberbo. Nem para orar, não sabe nem orar. Não sabe orar, eu falo, não que não sabe falar, mas não sabe ter humildade para orar. Eu quero que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Espera aí. Deus não é seu empregado. Você não fala nem com o prefeito assim, nem com o médico. Quer falar com Deus? Humildade, igreja. Deus, ele exalta aqueles que são humildes. Deus, ele exalta aqueles que reconhecem os seus pecados e se arrependem. Você quer ter as suas orações respondidas, irmão? Humildade. Reconhecimento. Arrependimento de pecados. E com certeza, Deus responderá às suas orações em nome de Jesus. Assim como ele respondeu a oração de Neemias de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus. Amém?